Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de programação 1. A gente está ainda dentro do conteúdo de álgebra booleano, mas hoje a gente vai trabalhar exclusivamente as estruturas de seleção. Antes a gente tinha falado sobre um pouco de operadores lógicos, juntamente com o estrutura de seleção, mas a gente vai trazer um pouco da teoria, né? Se vocês prestarem atenção, eu sempre tento trazer um pouco antes da prática para mostrar a utilização dessa estrutura, a motivação de se utilizar aquele conceito, e só em seguida que eu apresento um pouco da teoria. Então a aula de hoje vai ser desta forma. Só um instante. Bom, estrutura de seleção, teoria. Bom, vou começar com uma noção intuitiva, né? No nosso dia a dia é comum precisarmos decidir que ações realizar a partir de uma dada condição. Por exemplo, comprarei o ingresso se tiver dinheiro suficiente. Eu já falei isso, até alguns exemplos de ir para o cinema se tiver dinheiro e tiver transporte, mas é para tentar embasar a teoria, embasar os conceitos e começar bem do zero mesmo, já que é a nossa aula de teoria sobre estudo de seleção, né? Eu vou dar todos os conceitos, todas as teorias envolvidas, então vou começar de forma bem simples mesmo. Bom, note que no exemplo 1, que é isso que eu acabei de falar anteriormente, né? Comprarei ingresso se tiver dinheiro suficiente. A ação será realizada somente se a condição for satisfeita, óbvio, né? Ao escrever um programa, é comum depararmos com situações que precisaremos decidir qual instrução deverá ser executada, a depender de uma determinada condição. Para fazer isso, utilizaremos as estruturas de decisão. A gente já utilizou anteriormente alguns exemplos de estrutura de decisão, né? Mas neste aqui que eu vou mostrar todos os detalhes envolvidos nessa teoria. Tais estruturas nos permitem controlar o fluxo da execução do algoritmo. E outra coisa interessante que eu vou trazer nessa aula é o conceito de fluxograma. É a primeira vez que eu estou usando a representação de um fluxograma. Um fluxograma é uma representação de um fluxo, né? Eu posso representar um algoritmo através de um fluxograma. Esse aqui é um exemplo. Geralmente você tem uma marcação de início, você tem uma marcação de fim, então início e fim, e você tem uma sequência de onde você deve seguir. A ideia do fluxograma é perfeito para você entender as estruturas de seleção, os desvios condicionais, entendeu? Então você vai ver graficamente os desvios que podem acontecer. Então, quem tem alguma dificuldade em escrever o algoritmo, em entender um pouco o que é o se não, né? Como é que funciona essa lógica, talvez utilizar um fluxograma seria uma boa ideia. Bom, quem não, assim, qual seria a estrutura? Eu vou até abrir aqui um exemplo aqui de uma ferramenta de escrever um fluxograma. Vocês não conhecem? A Google tem uma ferramenta chamada Draw.io, certo? Aí logo aqui na parte básica já vem aqui, ó, flowchart, né, que é o fluxograma. Eu crio e ele já mostra um exemplo de como criar um fluxograma. Certo? Então aqui eu posso já modificar aqui, se eu quiser apagar aqui tudinho também eu posso. E aí ele tem algumas facilidades. Se eu chegar aqui, clicar e apertar aqui, ele já cria um teste, uma estrutura. Se eu clicar aqui, ele já vai criando, ou seja, facilita bastante você escrever seu algoritmo. Se não, assim, até aconselhável, né? Se você está realmente um pouco de dificuldade de escrever código, de sintaxe, às vezes se enrola porque esqueceu um ponto e vírgula, porque esqueceu uma chave, abriu uma chave ou fechou uma chave e as coisas não funcionam bem, talvez seja melhor você ir por papel. Ir por papel, no caso, é tentar escrever seu fluxograma, usando uma ferramenta como essa, ou escrever na mão. Então, a ideia, né, pensar na ideia, escrever a ideia, né, organizar sua lógica, seu raciocínio é muito mais importante do que abrir o Process, saber decorar todas as sintaxes do Process ou todas as funções de desenho do Process. Construir o algoritmo é muito mais importante. Novamente, você consegue fazer uma disciplina de programação 1, né, consegue aprender a programar sem nunca sequer digitar uma linha de código. É possível? Eu sou um caso, eu aprendi a programar sem abrir um compilador. Na minha época, em 97, né, como eu já falei aqui antes, há 23 anos atrás, quando eu aprendi a programar, foi todo no papel, escrevendo os algoritmos em Portugal, né, em pseudocódigo, como eu mostro alguns exemplos aqui.
Então é possível? Mas o mais interessante nessa prática de escrever o algoritmo em Portugal é a organização do seu pensamento, de qual é os passos, qual é a divisão, como organizar as instruções, como organizar as lógicas, os desvios. Então, escrever fluxograma também é uma boa opção. Vamos lá. Então, por este motivo, então, assim, eu estava aqui nesse anterior. Aqui é um exemplo, eu tenho um início, eu testo. Esse losango aqui é o símbolo que representa o teste. Por que é um losango? Porque dá a opção aqui, ó, de ter o sim ou não, né? Se fosse outro tipo de lógica, não booleana, eu poderia ter até 3 opções. Na verdade, eu posso até ter 3 opções se eu tenho uma combinação de 2 condições. Enfim, mas não vem um caso. Então, aqui se o caso for maior do que 100, eu testo se isso acontecer. Se for, ele vai desenhar uma elipse na posição 100, 100, tamanho 10, 10, 10. Na verdade é um círculo. Se não, se o mouse não for maior do que 100, ele vai desenhar um retângulo. Então aqui claramente você percebe o desvio condicional. Por isso que tem esse nome, desvio condicional. Então existe uma condição e você vai desviar o fluxo. Tem a ver com o fluxo. E fluxograma tem tudo a ver com o algoritmo. Por esse motivo, vocês poderão encontrar também o nome desvios condicionais para as estruturas que estudarei nesta aula. Então, fique atento. Você vai ouvir muito falar de estrutura de decisão, que é o se não, se, então, se não. Também vão ser chamados de desvios condicionais ou ainda estruturas condicionais. Então, essas 3 palavras aí, três nomes. E também tem, na verdade, tem as estruturas de seleção também, que falou aqui, e estruturas de condicionais são semelhantes. Então, até botei aqui um meme que na verdade foi da professora Mara, eu vim para confundir, não vim para explicar. Certo? Então, vamos conhecer mais a estrutura de condicional, o if. Novamente, então, assim, é uma aula de teoria, de fixação do que a gente já viu até agora, que a gente já experimentou, mas essa aula aqui é bastante fundamental, né? Assim, de fundamentos para dar embasamento porque a gente aprendeu, já vem trabalhando até agora. Então vamos conhecer mais a estrutura condicional, o if. A estrutura do if é a mesma do que se, então, se não, né, que vimos em alguns exemplos somente dessa disciplina, que é o nosso famoso pseudocódigo ou Portugal. E aqui é um exemplo em Portugal, né, do pseudocódigo. Se mouse x, por que eu falo Portugal? Né? Porque é uma expressão do algoritmo, uma linguagem, certo? Que eu utilizo em português. Né? O Portugal é o português com algoritmos, né? O Portugal. Aqui esse exemplo aqui, por exemplo, se mouse x for maior do que 100 e mouse x menor do que 200, que foi o exercício que a gente viu na aula passada, então ele vai desenhar um retângulo na posição 100 no y0 com largura e altura 100, 100, na verdade é um quadrado. Se o mouse não está nesse intervalo de 100 e 200, o que ele vai fazer? Desenhar uma elipse na posição 150 de 50 no y, 50, 50 de tamanho. Então é só um teste que eu desenho um retângulo, um quadrado ou um círculo, dependendo se o mouse está na posição ou não. Representação em fluxograma. Isso aqui é uma representação agora completa, certo? De um algoritmo. Então eu tenho uma marcação de início e fim. Às vezes você vai ver essa representação utilizando cores diferentes, certo? Tipo, o marca aqui que é uma seleção, marca que é o início e fim. Eu preferi utilizar o desenho padrão lá do drop.io, mas tem várias assim, nomenclaturas e representação de fluxograma. Essa é a mais simples, é essa aqui mesmo, que são quadradinhos que representam a instrução e o teste que representa a seleção. E existe também uma outra representação na repetição, que a gente vai, quando chegar na repetição eu vou apresentar para vocês. Bom, aí do início ele vai fazer um teste, se o mouse está no intervalo de 100 e 200, se tiver ele vai desenhar a elipse, se não ele vai desenhar um retângulo. E os dois casos o algoritmo acaba. Então, a mesma representação desse algoritmo aqui em pseudocódigo, né, em Portugal, está representada através de um fluxograma. Então, para quem está aprendendo a programar, talvez essa representação de fluxograma ela seja mais natural. Certo? Porque eu não preciso ficar me preocupando com sintaxe de linguagem, que é um dos grandes desafios, né? Dificuldades que a gente está aprendendo a aprender a programar, é aprender a lógica
né, assim, se condicionar a pensar de forma lógica, de passo a passo, de conhecer as estruturas, variáveis, por exemplo, as funções da linguagem. Então, você saber um pouco dessas estruturas em linguagem, conhecer a lógica e, ao mesmo tempo, entender aspectos de sintaxe de linguagem, botar um ponto e vírgula ao final de uma instrução, ou abrir uma chave e fechar uma chave, ou usar um int ao invés de um float, fazer a conversão de inteiro para float. Todos esses detalhes que é inerente à linguagem acaba atrapalhando o aprendizado do algoritmo. Então, o fluxograma ele é importante para você fixar o que é mais importante, que é você construir o algoritmo, entender os desvios, entender a lógica. Depois que você constrói esse algoritmo em fluxograma, fica mais fácil você convertê-lo em código, porque basicamente você vai só traduzir o que é essa representação visual do seu algoritmo para uma representação de sintaxe, né, de um código. E aí esse fluxograma ele tem uma solução genérica. Ele é uma representação genérica, ele serve para você traduzir depois para uma linguagem como Python, como uma linguagem como Processing, C++, para N linguagens. Então, o seu algoritmo, essa representação aqui, ela é independente da linguagem, que isso é uma outra vantagem de você usar fluxograma também. Bom, no fluxograma podemos ver que a estrutura if controla o fluxo de instruções, determinando se que instrução será a próxima a ser executada, que é exatamente a questão dos desvios, né? Nunca tinha ouvido falar em fluxograma. A imagem do slide fez muito sentido. A imagem do slide não fez muito sentido. Quer conversar mais a respeito? Venha para o fórum, vamos conversar lá e tirar qualquer dúvida que ficou a respeito do fluxograma. Ok? Até agora vimos a estrutura de decisão if expressa em pseudocódigo em fluxograma. Como é que seria a representação da estrutura if no Processing? Na verdade, a gente já viu alguns exemplos nas aulas anteriores. A representação dela é assim, né? Um if, condição, comando. Se você percebeu, não existe a palavrinha então, que nós temos no pseudocódigo. Certo? Então, a gente não tem aquela opçãozinha do então nessa sintaxe de linguagem do Processing. Detalhes pequenos, mas são muito importantes. É que a condição testada é escrita entre parênteses. Isso é importante. Então, você vai fazer o teste, sempre tem que estar entre parênteses, porque você está dizendo para o Processing que o que está aqui dentro entre parênteses, depois do if, é a condição. Então, aqui dentro você pode ter uma expressão bem complexa, utilizando i, utilizando ou, utilizando uma soma, uma multiplicação. Então, você tem várias opções referente a colocar aqui, de expressões para colocar aqui dentro dessa condição de si. Certo? Ok. Observe onde devemos escrever o ponto e vírgula. Outra coisa importante também, você não vai botar um ponto e vírgula depois do if. Certo? Porque se você colocar um ponto e vírgula aqui depois desse if, do parênteses da condição que está aqui, você acabou de matar a sua estrutura de seleção, né? Você matou ela, você fechou, você interrompeu. E na verdade essa estrutura de seleção, ela tem um teste e logo em seguida tem um comando que está relacionado a esse teste. Pode inclusive estar na mesma linha, pode. Mas por boa prática de organização de código, geralmente você coloca ela embaixo da linha seguinte. Lembre-se que o ponto e vírgula marca o fim de um comando, e então você não vai colocar esse ponto e vírgula depois desse if. O comando if é escrito todo em minúsculo, né? Lembrando que o Processing faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, então o if é em minúsculo, né? As variáveis têm que ser exatamente igual como você definiu, né? Pode ter letras maiúsculas, pode ter minúsculas na variável. Note que não há uma palavra na linguagem equivalente à palavra então, que usamos em pseudocódigo. Você não tem um entãozinho aqui logo depois do se. Né? Ou seja, para simplificar, por que não tem? Para simplificar a linguagem. Na verdade, esse estilo aqui de linguagem, ela vem da linguagem C, que a gente chama o próximo é uma linguagem chamada C-like, né? Que é parecida com o C. É muito parecida na realidade, entendeu? Então, ela não tem esse então aqui. Então, não existe a palavrinha então que vem em pseudocódigo, porque é para simplificar. Então, geralmente, um if, a condição vem com parênteses e fica claro, fica implícito que o então está aqui logo em seguida dessa condição. O comando que vem logo abaixo já é assumido como o que fazer caso a condição seja satisfeita.
A condição entre parênteses será qualquer expressão que resultar em um booleano. Então, pode ser uma própria variável que pode ser verdadeiro e falso, tipo, assim, par ou ímpar, ou estado, ou casado, pronto, casado, a variável casada. A variável casada pode ser tipo booleano e ela pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, você pode dizer assim, se casado, aí essa variável guarda dentro dela o valor verdadeiro ou falso. Se casado for verdadeiro, ela entra e executa o comando. Se não, né, ou seja, se casado for falso, ela não faz nada. Então, pode ser uma variável como essa booleana, pode ser uma expressão tipo x é igual a y, pode ser uma expressão com maior que, menor que, pode ser uma soma, tipo x mais y é maior que 10. Então, eu posso fazer uma expressão dessa algébrica e outra expressão. Então, eu posso ter várias formas de representação desse valor de verdadeiro e falso aqui, nessa condição. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos. A expressão poderá conter operadores relacionais, aritméticos, booleanos, o que importa é que o resultado seja verdadeiro ou falso. Algumas linguagens, elas aceitam que o valor da, tipo, você botar assim, 2 mais 2 e botar aqui, ele vai aceitar como verdadeiro e falso. Como assim, professor? 2 mais 2 é 4. O que ele faz? Ele faz assim, se for o valor numérico for 0, é falso. E qualquer valor que não seja 0 é verdadeiro. Então, se você botar x é igual a 10, aí, é claro, ele vai ter, é uma pergunta. Então, ele vai testar se é verdadeiro e falso, ok, na condição. Mas você pode botar assim, se x, e x está com o valor 10. Você botou lá, x recebe 10. Aí, como assim? X é 10, não é verdadeiro e falso. Mas que algumas linguagens, o próximo, eu tenho ele faz isso, não estou lembrado aqui com certeza. Mas se você botar assim, se x, aí o que vai fazer? X for 0 é falso. Se não for 0, ou seja, 10, 2, 3, 4, qualquer valor que não seja 0, para ele é verdadeiro. Então, por que as linguagens geralmente faz isso? É para verificar se aquele número é válido. O que é o número válido? Você diz assim, esse número começa com 0. 0 é o valor falso dele. Então, eu faço alguma operação nele. No momento que ele assume um valor que não seja 0, ele é verdadeiro, ele é válido. Então, muitas vezes você faz isso. Bota um valor 0 e testa esse valor. Porque não é precisar colocar se x for maior do que 0. Não precisa. Você fala assim, se x quer dizer que o valor resultado, enfim, o que eu estou comentando aqui foi um parênteses, porque na verdade isso é um pouco mais de programação mais avançada, então se você não entendeu, não vai fazer muita falta nesse momento não. Ok? Vou continuar, que nossa aula hoje é um pouquinho grande. Vamos seguir. Exemplo 2. Estrutura de decisão com o comando if na sintaxe do próximo. Se o mouse x for maior do que 200, eu vou lá escrever um rect, um retângulo. Aqui devia ser 0, desculpe. Certo? Então, estrutura de seleção com o comando if na sintaxe do próximo. Então, aqui é o mesmo exemplo do pseudocódigo, vai desenhar um retângulo. Se quisermos estabelecer uma ação a ser executada no caso específico da condição resultar em falso, né? Ou seja, meu se não. Se isso acontecer, no caso aqui, se o mouse for maior que 200, ele desenha um retângulo. Se não, eu quero, ou seja, se essa condição for falsa, ele vai fazer um outro comando. Aí usaremos estrutura condicional completa com instrução se não, que no meu caso, eu vou ter para desenhar uma elipse. Então, se o mouse for maior do que 200, desenha um retângulo. Se não, usa uma elipse. Como é que funciona no próximo? O se, então, se não, desta forma, é o else, certo? Então, não tem o então. Por enquanto, eu não estou abrindo chave, fechando chave, a gente já falou sobre isso. Eu boto um else aqui, ele vai entender que esse else está relacionado a esse if aqui, ó, porque está seguindo uma sequência. Se isso, faz isso. Se não, faz isso. Eu posso ter mais de um comando aqui dentro desses dois? Pode, né, utilizando chaves, porque aí eu agrupo comandos. A gente vai já ver. Uma representação de fluxograma do mesmo código é testar se o mouse for maior do que 200, ele desenha um retângulo, se não, ele desenha elipse. Percebe o que acontece quando temos o se não na estrutura? A instrução elipse só será executada no caso específico do teste, posição do mouse ser maior do que 200, resultar em falso, né? Ou seja, ele só vai entrar aqui se essa expressão resultar em falso.
aí ele entra aqui. Se for verdadeira, ele entra aqui. E nesse caso a instrução RET não será executada. Então vamos utilizar o se não somente quando houver algo específico para ser realizado, no caso da condição resultar em falso. Então, algumas situações você vai fazer um teste e precisa fazer um outro teste, não quer dizer que esse segundo teste está vinculado ao primeiro. Quando você quer vincular, ou seja, tem uma condição que você, se essa condição for verdadeira, vai fazer uma coisa, se não, vai fazer outra coisa, você desenha e escreve um else, se não. Em algumas situações, inclusive nos exemplos dos botões da aula passada, eu até falei para vocês, eu posso utilizar um se não, logo depois de um if, ou fazer um teste abaixo do outro teste. O resultado final vai ser o mesmo, mas utilizando o se não, muitas vezes vai ser necessário e muitas vezes vai ser só em relação à questão de otimização de código, como eu comentei na aula passada. Se não houver nada específico, usamos somente o então, que é o se, vários se's seguido do outro. Exemplo 3, um algoritmo para atribuir uma nova largura a uma elipse a ser desenhada em uma janela. Vocês estão percebendo que eu estou falando bem rápido para ver se desestimular vocês a utilizar a velocidade mais rápido do YouTube. Eu estou tentando acelerar a aula para não precisar vocês acelerarem o vídeo no YouTube. Então vamos lá. Pseudocódigo. Se a nova largura for menor do que a largura da janela, então ele vai desenhar uma elipse na posição da nova largura e altura. Se não, ele vai desenhar um retângulo. E aqui no meu código em pseudocódigo. Por que eu estou mostrando pseudocódigo em processing? Para falar para vocês aquele que eu tinha comentado já antes, que você pode, eu não tenho computador, eu não tenho acesso, eu tenho disponibilidade, eu posso estudar, escrever algoritmo no papel? Pode escrever pseudocódigo, pode escrever elipse, pode escrever retângulo, não precisa botar aqui o rect, nem o elipse, pode escrever desta forma aqui, que eu estou falando agora de estudo de seleção, já falei sobre na aula de variáveis também, mostrei alguns exemplos de pseudocódigo, então você pode escrever seus algoritmos do pseudocódigo, inclusive nas tarefas, se você quiser escrever as respostas em pseudocódigo, tirar foto e postar no portfólio as fotos, eu também irei aceitar, não precisa ser código em process, como já falei isso na aula inaugural. Bom, na aula inaugural dessa segunda parte remota, né? Bom, usando indentação em algoritmos escritos em pseudocódigo para agrupar instruções dentro de uma estrutura. Importante isso. Aqui, em pseudocódigo, o que estiver indentado, entendeu? Esse espaçozinho aqui entre o então e a elipse, quer dizer que esse comando está dentro deste então, esse retângulo está dentro desse comando, se não. O process não precisa de indentação. Assim, oficialmente, né, que se diz oficialmente, ele não te exige como parte da lógica a indentação. Algumas linguagens, como o pseudocódigo e como o Python, como eu sei que um comando faz parte de uma estrutura de seleção, é pela indentação, é pela organização do código. A indentação é essencial para essas linguagens. Para o process, eu não preciso disso. Como é que o process sabe se um comando está dentro de uma linguagem? Através de chaves, né, ou através pela ordem. Como é que eu sei, se eu quisesse botar esse elipse aqui do lado do if, como é que eu saberia que esse elipse está dentro desse if? Porque é lógico, né? Ou seja, depois de um if sempre vai vir um comando. Então o que vier logo em seguida vai ser o comando desse if. Né? Um else. Se tiver aqui, eu posso até colocar inclusive esse rect aqui do lado do else, poderia ter esse aqui do lado aqui do if, poderia. O process não vai reclamar de indentação. Pseudocódigo precisa e outras linguagens precisam. Nesse exemplo, a indentação, como esse exemplo aqui, ó, largura, o exemplo 4, nova largura menor do que a largura da janela, largura recebe nova largura, elipse vai se desenhar no elipse com essa largura e altura, senão ele vai escrever nova largura não cabe na janela. Tá vendo que essas duas instruções aqui, logo em seguida do então, elas fazem parte deste então. Então, não tem um begin end, não tem um início e fim, não tem um abre-chave, fecha-chave. Em pseudocódigo, a indentação está relacionada com os blocos de comando. Certo? No exemplo, eu indico que os dois comandos, esses aqui serão executados no caso do teste ser verdadeiro. Mas atenção, como já foi dito, no caso específico do process, a indentação serve apenas para melhorar a legibilidade do código. Dica, use Ctrl+T para indentar de forma automática. Eu já falei para vocês isso anteriormente, né?
já falei anteriormente que o Ctrl T ele serve para você fazer indentação automática de código. Então facilita muito, porque você pode escrever do jeito que for, até se você esquecer uma chave de abrir ou fechar uma chave, mas você apertar Ctrl T, ele vai organizar e ele vai mostrar, vai bagunçar o código se para cá estiver faltando uma chave, então você vai perceber mais ou menos onde deveria ter uma chave ou não. Então o Ctrl T ajuda bastante nesse sentido. Então, para que o Process compreenda que queremos que mais uma instrução seja executada mediante um resultado da condição testada, precisamos das chaves para agrupar esses comandos. Então, para pseudocódigo, eu não preciso de chaves, né? Porque a indentação diz que esses dois comandos estão dentro desse então. No Processing, eu preciso da chave para dizer que esses dois comandos, que deveriam inclusive estar alinhado aqui, esse elipse está errado, né? Está faltando um L aqui no meio. Isso foi o que dá você copiar código pseudocódigo e colocar no Processing, mas ignora, por favor. Certo? Então você obrigatoriamente tem que colocar a chave para dizer que esses dois comandos fazem parte desse teste de seleção aqui, ok? É muito importante atentar para esse detalhe. Pronto, 25 minutos, vamos entrar na parte de exercício, certo? Então acho que a gente demora mais aqui uns 15 minutos, nós estamos dentro do nosso tempo de 40 minutos de aula. Vamos fazer uma aplicação que ao apertar uma tecla, desenhe uma elipse em uma grade em uma posição aleatória. Apertando a tecla várias vezes, eu terei a grade toda preenchida. Esse exercício é muito legal, acabei bolando hoje de manhã, né, pensando já um exercício que iria ter um encadeamento com as estruturas de repetição, para vocês sentirem a necessidade de utilizar a estrutura de repetição. Na verdade, esse sentir a necessidade é muito importante. Então, todo o tempo eu estou querendo passando exercício para vocês, ou tentando desafiar vocês, ou tentando fazer que vocês assim, terem esse sentimento. Será que não existe uma forma mais fácil de fazer isso? E eu estou percebendo o resultado disso nos fóruns, alguém comentando. Tem uma forma de simplificar isso, tem uma forma mais fácil, e muita gente mesmo que já descobriu essas formas mais fáceis, né, ou já sentiu na pele, né, quando está escrevendo essa forma mais fácil. E aí, quando você conhecer essa forma mais fácil, vai ser, até faz parte do processo de aprendizagem, de fixar esse conhecimento, de você conhecer essa forma mais fácil, porque você sentiu a necessidade de usar essa forma mais fácil. Bom, aqui, esse exercício poderia ser resolvido, por exemplo, com uma estrutura de repetição, mas a gente não vai utilizar a estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição vai ser, assim, vai ocorrer de forma mais natural, de forma aleatória. Então, assim, se eu vou apertar uma tecla, qual é a ideia desse exercício? Eu vou apertar uma tecla, qualquer tecla, certo? E ele vai começar a desenhar bolinhas na tela, em posições de uma grade fixa. Então, no começo vai aparecer uma, depois duas, depois três, se ficar ciclando a tecla, ele vai preencher de forma aleatória. Algumas vezes ele vai botar bolinhas em cantos já repetidos, mas por enquanto não importa. O que importa para mim é o efeito visual, e no final ele vai preencher toda a tela. Inclusive, essa mesma forma de preenchimento poderia ser utilizada para desenhar outros tipos de padrões. Eu estou usando a elipse aqui, mas se quiser, você pode substituir essa elipse, o código da elipse, para outro tipo de padrões que a gente já trabalhou até agora e já tem uma forma de repetição sem utilizar essa repetição, é só um teste de seleção que eu vou utilizar aqui para resolver esse exercício. Vai ser passo a passo, não é um exercício tão simples, assim, tão trivial, mas não é difícil, ainda mais que eu vou dar o código para vocês. Esse exercício vocês vão utilizar como base para fazer nossa segunda tarefa, que vai ter um espaço no portfólio no Solr para vocês submeterem. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. Vou abrir o Process aqui, na verdade já está aberto, criar aqui um novo projeto, um novo sketch, certo? Então, primeiro passo, vamos calcular o tamanho da elipse em função da largura de tela. Ao mesmo tempo que a gente trabalha as estruturas de seleção, não vamos deixar de lado nossas estruturas de variáveis, né? O sistema paramétrico, vai ser um sistema paramétrico bem simples, né? Basicamente eu vou pegar o tamanho da largura da tela e dividir por um valor. Aqui eu vou botar o tamanho size, porque eu chamo paramétrico, porque é paramétrico porque vem de parâmetro. Então, a partir de um parâmetro, no caso a largura, eu consigo construir toda uma peça gráfica, no caso essa grade com várias bolinhas,
e eu consiga tipo, aumentar o tamanho da minha tela de 1200 por 1200, ele vai manter as mesmas proporções, a mesma estrutura, o mesmo desenho de forma paramétrica, através de baseado em um parâmetro. Certo? Então está aqui o meu tamanho, size 600 por 600. Eu vou criar uma variável aqui. Essa variável, não sei se vocês lembram, ela tem que ficar aqui fora, vai ser chamada tamanho. Por que ela tem que ficar aqui fora? Porque se eu botar a declaração dela aqui dentro, o que acontece, vocês lembram? Se eu colocar a declaração da int tamanho, botar o edf dividido por 10, por exemplo, o que acontece com o tamanho? Ela fica presa aqui dentro do setup, porque o setup tem seu início e fim. Se eu declarar aqui dentro dela, só o setup vai enxergar essa variável. Se eu quero utilizar ela em outro local, que no caso eu quero utilizar no draw, ela não pode estar presa dentro do setup. Então ela precisa estar aqui fora. Isso aqui, novamente, é o que a gente chama de variável global, porque todo o meu código vai enxergar essa variável. Se eu colocasse aqui dentro, tipo assim, int, intan, certo? Ele não está dando erro, está reclamando que ela nunca foi usada, mas não está dando erro. Essa aqui é uma variável chamada local, porque isso eu vou explicar depois futuramente, mas já estou adiantando, que é exatamente questão da necessidade, né? Quer dizer que essa variável vai ser só vista aqui dentro. Então, se eu usar depois, a gente vai até ver essas duas variáveis como se fossem duas variáveis diferentes. Uma é que é vista interna e a outra que pode ser vista interna. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Eu estou só adiantando um pouco do conteúdo. Enfim, está aqui. Eu criei uma variável global, certo? Tamanho, que eu vou pegar a minha largura e dividir por 10. Bom, próximo passo. Imagina que a minha tela está dividida em pequenas células de 10 por 10, ou seja, 100 células. Eu não preciso dividir, não, é só conceitual. Imagine que eu tenho um espaço geométrico em minha tela, certo? Eu vou dividir ele em várias células. Exatamente, essas células são como se fossem os pixels da tela. A minha tela é formada com várias células dessas. Então, quando você acende um pixel, que é essa ideia desse exercício, é basicamente fazer essa relação com pixels. Quando a gente acende um pixel na tela, eu estou, por exemplo, desenhando um círculo, na verdade não é um desenho, eu estou acendendo um LEDzinho naquela região. Então, por isso que não existe pixel quebrado. Então, não tem como acender um LED no meio. Ou eu acendo da esquerda ou eu acendo da direita. Então, essas células elas são inteiras, elas são indivisíveis. Eu não tenho como posicionar um objeto no meio de uma célula. Ou coloco dentro ou não. Como se fosse pixels. Ok? Então, imagine que está desse jeito. Bom, eu quero fazer o quê? Qual a ideia do meu exercício? Eu aperto uma tecla e ele vai desenhar uma bola em uma posição aleatória. Certo? Então, vou calcular aleatoriamente essa posição. Mas tem que ser uma posição de célula, não pode ser uma posição de tela aleatória, porque eu teria um cruzamento, né, a sobreposição de um círculo com o outro. Eu quero que os círculos estejam todos bem definidos, né, bem separadinhos em célula. Então, ao invés de trabalhar com posições aleatórias, nada, eu também vou trabalhar com a posição, mas vai ser posições de células. Agora vamos sortear um random, um número de 1 a 10 para a linha e para a coluna. Por exemplo, linha 7, coluna 3. Onde é que seria? Aqui, linha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa linha aqui, ó, todinha a linha 7. E coluna 3. 1, 2, 3, está aqui a coluna 3. Então, eu vou sortear aleatoriamente linhas e colunas e eu sei onde eu quero posicionar. Por enquanto, eu não estou perguntando a vocês como desenhar lá. Eu estou só mostrando para vocês de forma conceitual, através de um modelo matemático, onde eu vou desenhar esse círculo, certo? Sorteando linhas e colunas. Como é que eu faria isso no Processing, certo? Ora, eu já mostrei na aula anterior a função random, onde você passa um intervalo, né, de valores, ele vai sortear um número nesse intervalo. Então, é bem simples. Eu vou botar aqui minhas variáveis também globais, certo? Eu vou botar aqui como inteira, x, y. Posso declarar variáveis, né, todas juntas, né, no mesmo tipo, se elas forem do mesmo tipo. Também eu poderia botar int tan, int x, int y, também pode ser, também não tem problema, eu gosto de juntar, porque aí eu economizo linha de código. E aí eu boto aqui x é igual a um random, certo? E eu vou botar aqui de 1 a 10. Vou copiar, colar e vou fazer isso para o meu y, certo?
tá aqui o meu random. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reclamar que o random, o tipo dele não bate com o tipo da minha variável, né? Does not match with int, certo? Então float não é o mesmo tipo do tipo inteiro. Então tem duas formas de resolver isso aqui. Eu vou tentar resolver primeiramente da maneira mais fácil, dizer que o tipo das variáveis do tipo float, e aí eles vão estar exatamente igual aqui do random. E aí eu vou imprimir esses valores na tela. Faltou um R aqui. X, Y, executar. E aí eu vejo aqui os valores, ó, pronto. Então já tenho a impressão. Mas, professor, não eram valores inteiros? Eu não tenho valores quebrados. Minhas colunas, minhas linhas, elas são indivisíveis. Elas não podem ser fracionadas. Se não fosse posição de pix, é como se fosse um LEDzinho que acende ou não. Como se fosse uma grade de lâmpadas. Então não tem como eu acender 1,6. Não tem como. Então como é que a gente resolve este problema aqui? De converter esses valores para números inteiros. Uma forma é ignorar a parte quebrada. Inclusive, já falei isso um pouco para vocês, como fazer isso. É converter. Eu vou transformar números reais em números inteiros, como ignorando a parte fracionada, certo? Tem algumas formas de resolver isso, como arredondamento e tudo mais, que eu não vou falar isso agora, mas uma forma bem simples de resolver é dizer através da função int, entre esse parênteses, tem duas formas de resolver isso, então vou fazer int, e eu vou fechar aqui o parênteses aqui, eu estou transformando esse resultado aqui, certo, que era em real, em inteiro, executo. Bom, esses valores são inteiros? Alguns poderiam dizer que sim, mas não, eles não são inteiros. 7.0 não é um valor inteiro. 5.0 não é um valor inteiro. É um valor ponto flutuante, é um valor float, é um valor real, certo? Então esses valores não servem para mim, porque eu quero valores inteiros. Apesar que o ponto zero não ajuda em nada nesse momento, até meu código vai funcionar, mas conceitualmente eu quero valores do tipo inteiro. Então como é que eu resolvo isso? Voltando às minhas variáveis para inteiro. Eu executo. Olha aí, agora sim, eles são valores inteiros. Ó. 7 não tem 1.0, 5 não tem 5.0. Certo? Então, são agora valores inteiros. Então, desta forma, se eu rodar aqui várias vezes, ele vai sortear valores diferentes. Ó. Certo? Então, é um código simples. Certo? Estou utilizando 3 variáveis. O tamanho, na verdade, eu nem estou utilizando. Eu poderia até resolver essa primeira parte aqui sem essa variável tanto. Por enquanto, não estou utilizando ainda. Eu só estou utilizando um x e y que sorteia o que seria uma linha, uma coluna e uma grade hipotética. Certo? Um modelo desse que fosse dividido em grade. Que seria... E como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar a linha e a coluna, certo? Juntamente com o tamanho, para desenhar uma elipse nesta posição, nessa célula? É exatamente a pergunta que eu tenho aqui. Eu já falei que vejo que os números impressos não são inteiros, pois a função render retorna um valor real, mas eu preciso de números inteiros, pois no meu caso não existe coluna ou linha quebradas, fracionadas. Como resolver isso? Fazendo a conversão, como eu já mostrei. E aí, adiantando, existe uma outra forma de converter esses valores. Ao invés de utilizar a minha função aqui, ó, eu posso fazer uma conversão aqui de tipo, onde eu boto o tipo na frente de uma expressão. Quer dizer que tudo que vier aqui depois, tipo um número, uma variável, uma expressão, certo? Vai ser convertida para este tipo. Ela é um pouco mais, dizer assim, assim, complicadinha de se utilizar, por isso que eu gosto de utilizar o outro modelo, que é como se fosse uma função. Ela está meio que convertendo o que está aqui dentro de parênteses do tipo inteiro. Para mim, conceitualmente, didaticamente, usar dessa forma é muito mais natural do que daquela outra forma. Mas, de qualquer forma, eu já estou mostrando para vocês que existe essa outra forma de converter, usando o int entre parênteses, na frente de uma variável expressão, ele faz essa conversão. Então, vamos continuar. Terceiro passo. Como desenhar a elipse nesta posição? Certo? Então, eu sei o tamanho
eu sei o tamanho da célula. Sei? Sim, eu sei. O tamanho dessa célula está na variável tan. Então, vamos multiplicar os números sorteados por tan. Se eu multiplicar o número sorteado por tan, eu não vou saber a posição da elipse? Sim. Vamos supor que cada uma dessas células aqui seja de largura 100. Na verdade, é 60. Vamos supor que seja 100. Então, se eu sei essa largura aqui, esse tamanho de 100, e se eu sei que está na terceira célula, então eu sei que o comprimento total desse daqui é 300. Certo? Então, se eu sei que aqui está no tamanho 7, né, e cada um é tamanho 100, eu sei que está na posição 700. Então, pelo tamanho e pelos números, eu só posso multiplicar um pelo outro, eu sei desenhar a elipse. Certo? Então, aqui, por exemplo, x e o y igual a assim. Beleza. Sabendo desenhar a elipse, na verdade, eu acho que eu mudei a ordem aqui do código. Sim, não, tá bom. O problema de desenhar a elipse é quando, por exemplo, esse exemplo aqui de 7 e 6. Coluna 7, linha 7, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa linha aqui de baixo. E coluna 6, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, desculpe, é ao contrário, viu, pessoal? É 7 no X, tá aqui, né? Então é 7 na coluna. E o Y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tá certo, é esse pontinho aqui, certo? Então, Y, 6, X, 7. Eu ficava falando linha e coluna, acabei me confundindo, mas é X aqui, ó, como se fosse a marcação mesmo no X, e o Y como se fosse a marcação no Y. Então, lembrar que a elipse, ela é posicionada pelo centro. Vocês lembram disso? Que a elipse era posicionada pelo centro? Então, se eu desenhar uma elipse aqui, certo? Pelo centro, ela vai acabar colocando aqui entre 4 células. Não é isso que eu quero. Eu quero botar essa elipse dentro de uma célula dessa. Como é que eu resolvo isso? Aí onde vem um macete do processing chamado elipse corner, certo? Se eu colocar aqui no setup elipse mode corner, eu vou desenhar uma elipse parecido como eu desenho um retângulo, certo? Ou seja, eu vou desenhar a elipse agora pelo seu canto esquerdo superior e pela sua largura e pela sua altura. Então, para este caso, onde eu preciso posicionar um círculo, uma elipse dentro de um quadrado que já está fixo, eu não preciso centralizar é melhor que eu use o elipse mode. Teria outra forma de resolver isso aqui? Teria. Eu poderia fazer um deslocamento, somar metade da largura no X, metade da largura no Y, e eu estaria empurrando ela para dentro de uma célula. Mas era um pouco mais complicado para mim, até uma forma de mostrar para vocês que utilizando o Ellipse Mode, para quem não conhece, existe o Rect Mode também, que eu posso posicionar um quadrado pelo centro, botar Rect Mode Center, eu vou posicionar um quadrado pelo centro, assim como tem o Ellipse Mode Corner. O padrão do elipse, ele posicionar pelo centro da elipse, e agora eu mudando para corner, vai posicionar pelo canto. O padrão do retângulo é que ele é o canto, mas se eu quiser mudar ele para o centro, eu posso botar Rect Mode Center, e ele vai mudar o posicionamento dele para o centro. Certo? Tá faltando código, depois eu posiciono o código aí. Sim, então vamos lá. Então vamos aqui desenhar a minha elipse, certo? Eu vou pegar agora a minha elipse, como eu falei, para resolver esse problema, eu vou pegar a minha elipse e multiplicar pelo tamanho, certo? Vamos ver como é que vai resultar. Tipo, x vezes o tamanho, y vezes o tamanho, e a largura e a altura do meu círculo vai ser exatamente o tamanho. Então, o tamanho é o meu parâmetro principal desse exercício. Então, minhas linhas e colunas vão ser de dimensão do tamanho. O tamanho do círculo vai ser do tamanho. Tudo vai ser em função do tamanho. Então, se eu vou posicionar uma bolinha na terceira coluna, então eu multiplico 3 pelo tamanho. Na quarta linha, então eu multiplico o y pelo tamanho. E o tamanho da minha elipse vai ser tamanho também. Tudo em função de tamanho. Se eu desenhar uma elipse como essa, executar, agora ele vai estar aqui a elipse. Não sei se... eu não tenho aqui a grade, eu poderia até desenhar uma grade aqui, mas ficaria um pouco mais complicado.
mas no final, quando estiver usando ela interativa, a gente vai ver se realmente está encaixando direitinho. Então, acredito que por enquanto está tudo funcionando, porque eu estou utilizando valores inteiros, porque eu estou utilizando o ellipse corner. Está faltando aqui só um rect mode, certo? Desculpe, ellipse mode não é o quadrado, ellipse mode. Que ellipse mode é, eu tô ficando doido, stroke. Eu ia escrever no stroke para poder tirar o contorno. Você fica dando uma aula e fica cumprir o tempo, que inclusive já estou estourando o tempo aqui, tentando acelerar, e você fica pensando já em coisas mais lá para frente e esquece do que está fazendo agora. Mas calma, nós estamos já finalizando. Bom, então tirando aqui, toda vez que eu executar, ó, ele vai posicionar o círculo em uma posição, como se fosse numa grade hipotética, uma grade teórica, que eu não estou vendo essa grade, mas acredito, aí está bem direitinho, ó. Não está cortando o meu círculo, certo? Não está dentro da grade. Então, minha grade está funcionando. Olha o código que eu fiz aqui. Vou até tirar esse print aqui, porque eu não preciso mais dele. Olha o código que eu acabei de fazer. Basicamente, são 4 linhas de código. Uma para definir um tamanho de que seria essa minha grade, certo? Que é em função da largura. 2 linhas onde eu sorteio números aleatórios, de 1 a 10, e transformo ele em valores inteiros, certo? E depois eu utilizo esses números e esse tamanho para desenhar a minha elipse dentro dessa grade hipotética. Então, tudo está funcionando muito bem, direitinho. Eu acho que não é muito, pode até agora não é complicado de entender. Ah, professor, quando você faz parece tão fácil, mas eu não conseguiria resolver esse exercício. Calma. Né? Na verdade, acho que não é o propósito já você pensar nisso, na verdade foi mais uma questão de demonstração do que você pode fazer com o próximo, de ver possibilidades de ferramentas interativas, de coisas um pouco mais que vai além do padrão sequencial que a gente estava fazendo. Então, essa é a ideia mesmo, não se preocupe, que eu não vou, numa avaliação para quem está aprendendo a programar, a desenvolver uma aplicação como essa, certo? Mas o fato de vocês entenderem esse exercício já atingiu o objetivo dessa aula, certo? Então, você conseguir se apropriar desses exercícios, no sentido de, eu entendi, eu vou começar agora a mudar esse código, vou experimentar novas coisas, vou usar cores, que é exatamente a tarefa que vocês vão fazer. Vou utilizar a cor, a harmonia, eu vou utilizar uns testes aqui, eu vou mudar o círculo para outro tipo de padrão geométrico, né? Eu vou desenhar coisas ali dentro que não seja um círculo, mas seja um desenho geométrico. Então, essa é a ideia, certo? Então, vamos seguir. A gente termina a nossa aula. Certo, agora, tornando a aplicação interativa com a variável KeyPressed, que verifica se uma tecla foi pressionada. Para isso, eu vou precisar do draw, para verificar se a tecla foi pressionada e responder de alguma forma. Certo? Então, eu vou utilizar a variável KeyPressed. A gente inclusive já utilizou anteriormente, na aula anterior, a função KeyPressed, certo? Existe a função, existe a variável, certo? Então, a gente vai ver um pouco da diferença. Eu quero que vocês pesquisem e falem no fórum um pouco sobre a diferença de uma da outra. Então, vamos aprender como é que se usa a variável. É bem simples, certo? Então, como é que se usa? Eu vou usar agora o draw. Por que eu preciso usar o draw? Porque eu preciso verificar se a variável está sendo pressionada. Né? Se a variável for pressionada, a aplicação tem que me responder de alguma forma. Por enquanto, eu vou fazer só um teste bem simples. Dentro do draw, eu não preciso usar a função. Eu nem precisava dessa chave aqui, porque eu vou tornar o mais simples possível. Que pressed, certo? Vocês vejam que ele já deixa o nome da variável com a cor diferente, né? Que ele reconhece que é uma variável do sistema do processing. E eu vou botar aqui tecla pressionada e vou executar. Então eu vou executar. Olha, apareceu tecla pressionada. Mas, professor, por que apareceu várias vezes tecla pressionada? É exatamente um pouco da diferença do KeyPressed da função. O KeyPressed, esse draw, vocês lembram que ele rola 60 vezes por segundo. Ele é um loop, ele fica rodando 60 vezes por segundo. E o que ele vai fazer aqui?
Se tecla pressionada, escreva tecla pressionada. Então, ele vai fazer isso 60 vezes. Se eu tiver com o dedo na tecla, a barra de espaço, ela vai ser verdadeira. Aquela variável ali, ó, que é uma variável booleana, ela vai ser verdadeira. Certo? Então, como é uma variável verdadeira, aquela função println fica disparando e fica funcionando. Então, se eu segurar aqui, pega aqui, ó, você vê minha barrinha de rolagem aqui, ó, chega a estar diminuindo, ó, a quantidade de tecla pressionada que ele escreveu, porque ele faz isso 60 vezes por segundo, certo? Tome cuidado com a utilização da variável keyPressed, certo? Ela talvez não seja muito apropriada para aqueles casos onde você quer disparar apenas um evento, com um comando seja disparado numa tecla, pressionada apenas uma vez. Esse caso é se a variável está pressionada e continua sendo pressionada. Isso aqui é bom para em jogos, tipo a tecla direcional, você bota para frente e você quer que aquele personagem fique andando de forma continuamente para frente. Então, essa variável é perfeita para isso, porque quando ela fica pressionada, ela fica incrementando a posição do seu jogador e aí ela fica andando continuamente. Mas você quer que, tipo, um tiro, por exemplo, que você aperta uma vez e tem que dar só um tiro, talvez essa variável não seja apropriada para isso. Vamos continuar. Bom, agora, próximo passo. Qual a diferença da variável keyPressed e da função keyPressed que a gente deu na aula passada? Pesquisa na documentação do próximo no Google e comenta lá nos fóruns. Não é muito difícil não, certo? Vocês acharam isso aí. Bom, agora vamos levar todo o código que está aqui em cima, certo? Que é da nossa lógica. Eu vou tirar esse código do sorteio e desenhar a elipse. É bem simples que eu torno essa aplicação interativa. Eu vou colar aqui. Claro que eu preciso usar a chave e dar um Ctrl T para ele formatar deixar meu código todo bonitinho, indentadozinho. Olha o que eu fiz. Basicamente, recortei o código que estava aqui e colei dentro do draw para ser executado toda vez que eu pressionar uma tecla, qualquer tecla, certo? Então vamos lá, ó. Olha aí que coisa linda. Pressionei, ó. E se eu segurar, aí ele vai preenchendo. Tem horas que vai parecer que ele não está preenchendo nada, mas na verdade ele está repetindo as bolinhas em locais que já foram desenhados anteriormente, certo? Professor, não apareceu a primeira linha e a segunda linha, certo? Eu quero que vocês... Na verdade está faltando a primeira linha e a primeira coluna. O que está errado? Como consertar? Vai lá nos fóruns e comenta. É bem simples, mas eu não vou corrigir agora não, certo? Para vocês, eu quero que vocês participem lá nos fóruns. É bem simples. Vocês têm que mudar o código aqui para poder consertar esse probleminha aqui. Mas veja que eu já tenho uma estrutura, certo? Assim, bem rudimentar de repetição. Certo? Então já estou fazendo uma repetição de desenho de elementos, um padrão. Eu posso repetir um padrão de desenho aqui no caso os círculos, mas eu não estou usando o estudo de repetição. Na verdade eu estou, né, utilizando o loop do draw, mas não posso considerar o loop do draw como uma estrutura de repetição. Ele é uma função, né, que usa a estrutura de repetição, mas eu não estou aqui no meu código que está aqui dentro. Eu estou utilizando um si e variáveis randômicas. Né? Então já vejo assim, uma concretização de que seria um código para repetir um padrão geométrico, uma estrutura de repetição, sem usar a estrutura de repetição. Ok? Bom, então vamos seguir. Agora eu quero que se a elipse desenhada estiver em uma diagonal, ela aparecerá com uma cor diferente. Certo? Então, mais ou menos assim, ó. Se ela tiver numa diagonal, ela que aparece com a cor diferente. Bom, aí eu pergunto a vocês, como saber se está em uma diagonal? Quando x e y são iguais, ela está nessa diagonal principal da esquerda para a direita. Certo? Então, por exemplo, se o x é igual a 3 e y é igual a 3, é esse círculo aqui. Quando x é igual a 4 e y é igual a 4, é esse círculo aqui. X é igual a 5, y é igual a 5, é esse círculo aqui. Então, se eu quiser pintar esses círculos que estão na diagonal principal, eu vou fazer um teste na minha parte de desenho, certo?
que se o X for igual a Y, mudar a cor do preenchimento, o fio, certo? Aí é algo interessante aqui também, ó. Vocês já viram como atribuir um valor a uma variável, que é usando o igual. Mas para testar se uma variável é igual a outra variável, é usando dois iguais. Lembra dos dois i's? Então segue a mesma lógica lá dos dois i's. Então, para uma variável, eu testar, usar dentro de um if, que uma variável é igual a outra, eu tenho que utilizar dois iguais. Essa é a sintaxe do processing, certo? Então, assim, para eu testar que se essa elipse aqui está no eixo principal, na diagonal principal, eu testo se o y é igual a y. Se for, eu mudo a cor do fio. Se não for, eu deixo o fio branco. Professor, precisa esse else fio 255? Sim, precisa, porque lembra da história do lápis de cor. No momento que eu pego um lápis de cor, eu fico com ele na mão. Então, no momento que ele chamar um fio pela primeira vez, tipo, exatamente é o primeiro círculo, se ele para casa ele for desenhar o primeiro círculo, todos os círculos que vier logo após ele, vai vir com aquela cor. Então, eu preciso ter esse controle. Tanto o caso que eu vou ter a cor preta, no caso é um cinza escuro, como a cor branca. Então, eu preciso ter esse if. Professor, eu poderia ter colocado esse elipse dentro desse if, ter dois elipses repetidos? Poderia. Eu posso botar lá um elipse naquele primeiro, outro elipse no segundo. É até mais fácil de entender logicamente. Mas é só lembrar, eu estou mudando a cor da elipse. Eu não estou mudando o desenho da elipse. A elipse está da mesma forma como estava antes. O que eu estou fazendo é só alterando a cor. Então, no meu código aqui, antes de desenhar a elipse, é importante dizer isso que é antes, eu vou testar se meu x é igual a y. Se for, ele vai fazer isso aqui. Se não for, ele vai... Desculpe, eu já estava... Expliquei uma coisa. Não vou nem preocupar com formatação não, que essa é a vantagem de você usar o Alt T. Então aqui eu vou botar fio 50. Aqui eu vou botar o fio 255. Depois dou um Ctrl T e ele ajeita tudo para mim. O legal dele ajeitar porque ele já interpreta qual o comando relacionado com esse if aqui, que é logo o comando seguinte. Então, fio, se o x for igual a y, vai ser uma cor preta, né, ou cinza escuro, certo? Se não, ele vai ser branco. Então, eu estou mudando apenas a cor de preenchimento. O desenho continua intocável, né? Eu não alterei nada na sua forma de desenho, eu estou mudando apenas a cor dele. Então, por isso, eu te aplicando esse se não. Veja que eu tenho um se não dentro de um se. Tá vendo aqui, ó? Que é a nossa próxima aula, que é os sis, né, aninhados, e que a gente vai ver um si dentro de si, mas a gente já está vendo aqui um caso de cis dentro de outros cis. Se eu executar, ia começar a pintar, olha, apareceu o primeiro, apareceu o 4. Legal que exatamente a segunda tarefa, que eu já vou explicar aqui, é exercite sua criatividade e altere o código anterior usando cores, harmonias e novos padrões de desenho. Por exemplo, verificar se a elipse está em um dos lados, tipo direita e esquerda, ou cima baixo, nos quadrantes, tipo quadrante esquerdo superior, quadrante direito superior, quadrante esquerdo inferior, quadrante direito inferior, se a posição da elipse, né, no x e y, é par ou ímpar, para alternar as cores entre as elipses, etc. Enfim, existem várias possibilidades. O legal é que você pode, o resultado final desse código aqui, dependendo de como é que você vai trabalhar, cadê o código? Tá aqui. Certo? Ele meio que pode ser até considerado uma peça, né? Uma obra de design, porque você está trabalhando aqui com o positivo e o negativo, né? O que está faltando dentro de uma grade. Então você pode trabalhar com harmonias cromáticas aqui. Então, se você trabalhar com um padrão geométrico de quadrantes ou de lado, esquerda e direita, então você vai estar brincando com esse tipo de harmonia junto com posição, tipo a harmonia não só questão de cor, mas também a harmonia no espaço geométrico de simetria. Então dá para brincar, fazer várias coisas interessantes com esse código, certo? E assim, não precisa preencher tudo, né? Exatamente a ideia
é que eu vá gerar, né, espaços vazios, mas dentro de uma harmonia, onde o fundo também teria uma harmonia com as cores das bolinhas. E eu falo bolinha, mas você pode substituir as bolinhas aqui por outras estruturas geométricas, né, quadrados, né, triângulos, ou até compor uma estrutura, como na aula passada que a gente já fez alguns exemplos, para substituir esse círculo por aquele outro exemplo, a gente fazer uma tesselação usando outro padrão geométrico. Enfim, tem várias possibilidades de você estar trabalhando com esse código. Não é difícil o código, olha o tamanho do código que está aqui. Ó. Então você vai trabalhar com cores aqui, né? Vai trabalhar com a parte de desenho aqui. Então o que você basicamente vocês vão mudar essas linhas de código aqui. A parte das cores aqui e a parte de desenho aqui, que você pode substituir ou pode fazer um tipo de testes aqui. Então o que eu quero que vocês trabalhem é basicamente isso. Isso é uma tarefa, né, que vai contar como nota de participação no final e também como presença ao final. E vai ter um portfólio criado lá nas turmas para vocês submeterem essa tarefa. Professor, você já corrigiu a tarefa anterior? Eu ainda não terminei. Eu preciso... no meio desse processo de gravação, eu estou praticamente um dia inteiro gravando, preparando o conteúdo dessa aula e gravando essa aula. Então estou praticamente perdendo umas 6 horas para preparar uma aula, então está tomando muito meu tempo. Eu não tenho só essa disciplina, eu tenho outra disciplina, né, que é programação para jogos, que é inclusive uma disciplina nova, que eu estou reformando ela todinha. Está dando muito trabalho também, então tem um pouco de paciência aí. Inclusive eu preciso da ajuda do meu monitor também, que está me ajudando. A gente está com problemas técnicos aí no computador dele, que é bem compreensível, e eu preciso de um pouco mais de tempo para botar essas tarefas em ordem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então vocês já estão com sua tarefa aí para ser executada, feita, e vai estar, quando eu publicar essa aula, vai estar toda organizada lá no Solar. Então até logo, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa. Quero que todos estejam bem também. Até logo.